Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é um clássico quando a gente vai falar sobre a autoridade das Escrituras. Quando a gente diz somente as Escrituras. Esse texto nos faz entender a importância do que é as Escrituras para a vida da igreja. Nos faz entender a autoridade, a inerrância, a inspiração das Escrituras. E isso é extremamente salutar para que a igreja possa continuar caminhando nos princípios da fé cristã, nos princípios da lei do Senhor. Então é extremamente importante que venhamos entender, compreender e viver o que está escrito aqui pelo apóstolo São Paulo nesta carta ao jovem Timóteo. Sim, precisamos entender. Vivemos momentos de ruídos e um retorno às Escrituras é fundamental em qualquer momento que a igreja esteja vivendo. E principalmente nos dias de hoje, precisamos atentar para isso. Somente as Escrituras como regra inerrante da vida da igreja. Não podemos separar a Bíblia, as Escrituras, da sua função, da sua aplicação. Não podemos viver a vida cristã sem as Escrituras. Na prática, as Escrituras muitas vezes é guiada pela cultura. Na verdade, a igreja é guiada pela cultura. E aí, não é mais o que a Bíblia diz, é o que a cultura diz. E tentam adaptar as Escrituras à cultura, adaptar os elementos éticos, morais, ou até, não vou dizer morais, imorais, né, de uma cultura, tentando justificar através das Escrituras. Não. É a Bíblia como centro. São as Escrituras que norteiam a vida cristã. E aí, por mais que essa tentativa de fazer com que na prática a igreja seja guiada pela cultura, como técnicas terapêuticas, estratégias de marketing para o crescimento da igreja, o ritmo do mundo através do entretenimento, são ferramentas ditadas pela cultura, onde as Escrituras estão submissas a isso, aos desmandos, está submissa a essas problemáticas, a essas necessidades sentidas de um povo que está alienado de Deus e da sua palavra. Vivemos tempos que as Escrituras estão sendo negligenciadas. As pessoas, pelas suas necessidades sentidas, elas ditam o que a igreja precisa dizer. E elas vão à igreja porque quer ouvir uma mensagem que satisfaça os seus egos. E há uma responsabilidade muito grande por parte de pastores, de líderes, com relação à supervisão do culto. Na verdade, toda a igreja precisa estar alinhada às doutrinas da Bíblia. E é responsabilidade do líder, do pastor, ensinar as suas ovelhas, para que as mesmas possam identificar as heresias, os falsos ensinos, travestidos de falsa piedade. Então, meus irmãos, é necessário sim que
as questões doutrinárias sejam veladas na igreja por conta das Escrituras. Sim, e saber o que estamos cantando, o que estamos pregando, o que estamos ensinando. E à medida que a autoridade bíblica é abandonada na prática, suas verdades se enfraquecem na consciência cristã. Doutrinas essenciais da fé, fundamentos basilares da fé cristã têm sido negligenciados. Doutrinas como santificação e pecado têm sido expurgadas da igreja. Não se fala mais em pecado, santificação, renúncia. O evangelho do egocentrismo, o evangelho antropocêntrico, onde Deus está destronado. E isso é um pecado gravíssimo, é um pecado de blasfêmia. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é necessário sim, mais do que nunca, que se toque a trombeta dos nossos arraiais e que haja um despertamento sim das Escrituras, um despertamento bíblico, um despertamento doutrinário, para que a igreja possa continuar respirando. A igreja se esvazia de sua integridade, autoridade moral e discernimento quando a doutrina é negligenciada, quando as Escrituras são negligenciadas. Há um vazio de integridade, há um vazio de autoridade moral e disciplinar. Há um vazio de discernimento espiritual, porque não conseguimos mais distinguir a mão direita da mão esquerda. Em lugar de se adaptar à fé cristã para as necessidades sentidas dos seus consumidores, porque muitas igrejas não existem mais membros, são consumidores. E a igreja anda a passos largos para atender uma clientela desejosa, uma clientela rigorosa, uma clientela insatisfeita. Em lugar de adaptar essa fé cristã a essas necessidades, devemos proclamar a lei do Senhor. Devemos proclamar a sua palavra como medida única da justiça verdadeira. O Evangelho como a única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica, meus amados irmãos, é indispensável para a vida da igreja. É indispensável para a disciplina da igreja. A Escritura deve nos levar além das nossas necessidades percebidas para necessidades reais e nos libertar de hábitos escravizadores, nos libertar de imagens sedutoras, de clichês ou de promessas de prioridades buscadas pelas massas, as massificações de uma cultura massificada. É à luz da verdade das Escrituras onde será revelado a nossa verdadeira identidade, a identidade da igreja. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus. Precisa ser pregada, precisa ser ensinada e precisa ser vivida. Os sermões precisam ser exposições das Escrituras somente. Sermões bíblicos, sermões centrados em Cristo, sermões centrados na doutrina bíblica e não opiniões, ideias, subjetividades de sua época. A obra do Espírito Santo como experiência pessoal não pode ser desvinculada das Escrituras. O Espírito não fala o que a Escritura não fala. O Espírito não fala independente da Escritura. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. O profeta está submisso à palavra. O profeta verdadeiro não substitui a palavra. O profeta verdadeiro fala a palavra de Deus. O profeta não desmente a palavra.
O profeta verdadeiro não adiciona a palavra. O profeta verdadeiro está com a palavra. A palavra é a profecia e nós somos os comunicadores. Se há profetas no sentido de igreja, com a Bíblia na mão, nós somos esses proclamadores. Será que estamos proclamando a palavra verdadeiramente? Será, meus amados irmãos e irmãs, que somente estamos vivendo as Escrituras? Será que a Escritura é genuinamente a nossa regra de fé e prática? Será que temos exercitado a busca pelo conhecimento, pelo ensino nas nossas igrejas? É tempo de despertar. Não podemos ser tão saudosistas nesse mês de outubro, dizendo que estamos celebrando a reforma, se nós não estamos vivendo essa reforma, se nós não estamos vivendo os fundamentos dessa reforma, se essa reforma ela não fala hoje, ela não está encarnada em nós, não está encarnada na nossa consciência, na nossa prática de vida. Sim, meus amados irmãos e irmãs, é preciso despertar-se, é preciso buscar ao Senhor, buscar o conhecimento de Deus através da palavra, e assim sabermos a sua verdadeira vontade para a vida da igreja, para a nossa vida e para a salvação do mundo. Somente a Escritura, em nome de Jesus.